contexto que a gente está vendo na reportagem. O que o senhor tem a dizer então sobre essa denúncia apresentada lá no TJ, deputado, sobre os contratos de emergência renovados por 6 vezes? Não, na verdade eu assumi a prefeitura, já tinha essa empresa, já tinha um contrato de licitação e eu busquei fazer um edital novo, moderno, que valorizasse o serviço público, inclusive contemplando o transporte alternativo e complementar de vans, também as questões ambientais e também as questões de tecnologia, tipo bilhete único, catraca eletrônica e integração de informações por satélite, rastreamento. Isso é importante dizer há 13 anos atrás. Né? Hoje você pega o celular, você tem um rastreador, você tem GPS e tudo. Há 13 anos atrás isso era uma coisa meio diferente. Até o Ministério Público achava esquisito. Achava uma exigência excêntrica da nossa parte. E eu entendia que a gente tinha que fazer tecnologia de ponta para melhorar o serviço. Foi isso. Então, tanto esse processo como outros processos, né, eu pago o preço, né, de investigações, né, porque eu quis fazer coisa inovadora e entenderam que aquilo era de alguma forma irregular. Eu acredito na justiça, acredito na modernização do sistema, acredito que, em primeiro lugar, eu defendi como prefeito a qualidade do serviço público, em detrimento do interesse de uma empresa ou do cartel do transporte coletivo do Brasil, que está aí, esses escândalos que a gente vê, e as passeatas, não é à toa, né? Não tem licitação. Não tem licitação para transporte interestadual, não tem licitação para transporte intermunicipal, né? E nos municípios, os prefeitos começaram a fazer essa mudança e essa limpeza. Eu pago esse preço. Eu pago o preço de ter enfrentado o cartel do transporte coletivo. É isso. E por que a renovação em caráter de emergência? Porque eu tinha um edital novo, moderno, que as empresas eram contra. Elas eram contra controle de catraca, eram contra a integração e contra o transporte integrado de vans. São contra. Né? E eu era a favor da melhoria do sistema. E elas me bombardearam na justiça, eu não conseguia abrir o edital. E aí nenhuma empresa viria, certo, para ficar 6 meses ou 1 ano, né, na insegurança. Então foi mantendo a empresa que estava. Mas não houve lesão ao trabalhador. Isso é importante dizer, porque o preço da tarifa ficou congelado. O preço não subiu, entendeu? Enquanto outras cidades, por exemplo, você fala que eu renovei 6 vezes um edital de emergência, enquanto e durante esses 6 meses teve acho que um único aumento. Na região inteira teve 4 aumentos. O preço ficou congelado. Tá? Entendi. Então, na verdade, tem que se entender que o interesse público, em primeiríssimo lugar, no caso do transporte coletivo, era não paralisar o serviço e a tarifa tinha que ser uma tarifa acessível. E isso foi garantido. Perfeito. Tá? Uma das acusações do Ministério Público, deputado, é de que o senhor teria forjado situações de emergência para favorecer a empresa que vinha se mantendo. Olha, o Ministério Público ele tem... Primeiro eu acredito na justiça, e a justiça não é só o Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição dentro da justiça. Então, o Ministério Público está cumprindo o papel dele, porque baseado em denúncias de jornais e de detratores ou até de inimigos políticos mesmo, que todos esses jornalistas trabalham para deputados, para outros deputados. Né? É só ver, pega a ficha, as publicações deles. Eles têm interesses. Né? O Ministério Público tem que cumprir o papel de investigar e acusar. E isso está correto. E eu acredito na justiça. Então, até que se julgue, porque tem que dizer que isso é a primeira instância. Não sei o que a imprensa vai dizer o que realmente interessa. Né? Na verdade, isso é a primeira instância e há a possibilidade da justiça apurar, esclarecer e mostrar que o que eu quis foi fazer o melhor no sistema público. Aliás, precisa abrir a caixa preta da tarifa, né? Coisa que não aconteceu ainda. Falam que não aumenta 20 centavos, não aumenta isso e tal. Por que não abre a caixa preta das planilhas? Né? Que em todo o Brasil isso ainda não aconteceu. Então, lutar contra o truste, lutar contra o cartel do transporte coletivo não é uma briga de um deputado ou de um prefeito só, não. Entendeu? É de todo mundo. Devia abrir a caixa preta dos preços. É isso que interessa. Entendeu? Porque a gente estava falando sobre a ISO 14001, né? O senhor estava explicando que não é uma coisa do outro mundo, porque é uma das cláusulas Sim, que eles acusam que restringia essa competição. Isso é uma visão, naquele momento, e hoje mais ainda, né? Porque hoje a consciência ambiental é maior do que
13 anos atrás, mas há 13 anos atrás já haviam mais de 70 empresas de ônibus que tinham a ISO 14000, certo? Então, o que é ISO 14000? É uma certificação de qualidade ambiental, de que você não usa combustível poluindo, de que o ônibus faz uma limpeza ecológica, que não maltrata os trabalhadores, que o ambiente de trabalho... Quer dizer, são várias qualificações, né, que dá essa certificação. E aquele pedido, né, eu fiz baseado numa lei municipal, uma exigência de lei municipal. E eu sou do PV, eu defendo a ecologia há mais de 35 anos, eu estou no PV há 26. Né? Então eu fui coerente com aquilo que eu defendi antes de ser eleito. E pago o preço disso. Né? Na verdade, quer dizer, há 13 anos atrás, você falar em exigir certificação ambiental, era uma coisa do outro mundo, principalmente para alguns promotores que tinham uma cabeça voltada só na questão ali do dia a dia e tal. Eu acho que até hoje, muitos desses promotores que me acusaram fazem uma revisão de que é possível fazer licitação com exigências, com responsabilidade ambiental, socioambiental. Na verdade, a ISO 14001, ela coloca a responsabilidade socioambiental, né? E que eu acho que uma cidade como Atibaia, né, que sempre prezou por qualidade de vida, deveria ter essa preocupação. E paga o preço por isso, não é? Por ter buscado inovar uma licitação e um sistema. Agora, a grande prova que eu não estava defendendo as empresas de ônibus, né, é que as empresas me processaram, né, no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas e tal, porque elas não concordavam com o tipo de edital. Né? E ao mesmo tempo... E foi isso que travou, deputado? Claro, sem dúvida, porque eu não conseguia abrir o edital. Do mesmo jeito que você fala assim, olha, teve 6 renovações emergenciais, mas teve processos de tomada de preço. Ao mesmo tempo, veja as tentativas, quase que o mesmo número, ou até maior, de renovações, a gente teve número maior de tentativas de abrir o edital. Eu não conseguia abrir, porque vinha medida judicial para impedir abrir, porque diziam que estava incorreto. E não é só a questão, volto a dizer, da ISO 14001. Não era só a socioambiental. Era também a questão da exigência de equipamentos eletrônicos e de informática, a questão da concessão onerosa, né? Porque o preço estava congelado da tarifa e o número de ônibus era 70. Não precisava, não era melhor técnica, era melhor preço. Não precisava de mais de 70 ônibus. A cidade tinha aquele tamanho, eu sou arquiteto, não sei dimensionar. Né? E ao mesmo tempo o preço da tarifa era o preço congelado. Então não era melhor técnica nem melhor preço. Era uma concessão onerosa. Quem pagasse mais no leilão, dinheiro no cofre da prefeitura. E assim foi feito. Demorou 5 anos para abrir, mas foi feito. E um leilão que começou com 1,5 milhão, terminou com 4,5 milhões. E a empresa acabou pagando 5 milhões. Porque nós fizemos um monte de multa em cima da empresa que não estava cumprindo itens do edital que ela própria ganhou. Então, no cofre público, no cofre da prefeitura, entrou 5 milhões de reais por essa licitação. Eu estou pagando o preço para investigar, e tem que investigar, tem que apurar, em que pese os acusadores serem de oposição, serem ligados a deputados estaduais, meus concorrentes diretos, né, nessa próxima eleição. Agora, a questão é outra. A questão é serviço público de qualidade, preço público, não teve enriquecimento, não teve dano, não teve lesão ao interesse público. Isso é o que a gente está defendendo na justiça. Espero que se esclareça. Volto a dizer, acredito na justiça, acredito na democracia e na liberdade de imprensa. Então, a gente tem que avançar nesse processo. O senhor falou que a população não foi prejudicada porque não teve aumento de tarifa, né, durante esse período. Agora, a acusação, né, a denúncia, a ação, ela diz que houve sim um favorecido, que foi o dono da aviação Atibaia. Com a renovação dos contratos, ele teria tido lucro justamente com a arrecadação das tarifas. Como eu te disse, o preço ficou congelado. Ele foi punido de certa forma, por isso que os preços estavam contidos. Então, na verdade, eu não busquei defender o interesse da empresa. O que eu entendi, até pelo histórico da região e o histórico da própria cidade de Atibaia, e quem é de Atibaia sabe o que eu estou dizendo, né? Que na tentativa de ficar trocando empresa, aí piorava a qualidade, porque motoristas iam ser desempregados, mais de 400, e eles não conheciam, se trouxesse motorista de fora, não conhecia o trajeto. Atibaia é muito grande, muito horizontal. É uma cidade de, na época, 120 mil habitantes, 111, mas ela tem mais de quase
quase 500 km². A gente está falando aí de transporte coletivo de área urbana e área rural. Então, conhecer as estradas do nosso município não seria qualquer motorista se não fosse motorista especializado de Atibaia. Qualquer outra empresa que viesse de fora traria transtorno, como trouxe no passado. Né? E eu tinha aquela experiência do passado de que trocar a empresa por trocar, sem modernizar e sem fazer um planejamento correto dos itinerários e dos trajetos, não melhoraria, só pioraria. O sistema entraria em colapso e ficaria mais caótico. Né? Então, nesse sentido, eu tenho convicção, minha intenção nunca foi favorecer a empresa. Pelo contrário, bom, não precisa nem dizer, o dono dessa empresa que ganhou foi candidato contra nós, a prefeito aqui, certo? Foi candidato a prefeito, entendeu? Então, na verdade, quer dizer, se fosse do grupo ou se eu quisesse favorecer, por que o cara ia ser contra mim? Por que ia combater o nosso grupo político? Então, na verdade, a gente está falando de mudança de paradigma, mudança de conceito e enfrentamento direto ao cartel do transporte coletivo. Tá? E fiz isso como prefeito. Como deputado, eu trabalho mais na questão ambiental, na questão de qualidade de vida, né? Não entrei direto no combate à questão do transporte, até porque tem que esclarecer esses fatos. Eu não me sinto à vontade de não vou ficar usando meu mandato contra alguma coisa que está sendo apurada dentro do meu mandato de prefeito. Como deputado, eu tenho obrigação de cumprir aquilo que eu defendi em Palanque. E eu não pus no Palanque que eu ia ficar combatendo empresas de transporte. Não é esse meu papel como deputado. Mas é evidente que eu pago o preço por ter enfrentado o cartel do transporte coletivo do país. Eu não tenho dúvida disso. Perfeito. Deputado, só para encerrar essa questão da aviação, depois que a gente teve acesso às denúncias, a gente começou a fazer a reportagem, a gente também foi nas ruas aqui de Atibaia, ouvir a população, saber como é que era o transporte. A gente notou que a frota é nova, né, os ônibus realmente não há o que falar, todos bem conservados e tal, mas a gente ouviu muita reclamação com relação ao tempo de espera no ônibus, no ponto. Isso você diz hoje, né? Isso, hoje. Então, hoje. Quer dizer, não, porque a aviação, na verdade, ela já vem, se perpetua, né? Quase que aqui Quase não. Na prestação de serviço. Desde que começou o transporte coletivo, essa empresa está. E ela ficou 19 anos sem licitação e agora ela está com licitação, porque agora ela está dentro da legalidade. Isso. E tendo que pagar a concessão onerosa. Mas eu diria o seguinte, hoje a população diz que os ônibus têm qualidade, ar-condicionado, são ônibus novos e tal. Muito bem. Só que esperam mais de 1 hora no ponto, às vezes duas. Eu não tenho dúvida disso, e a cidade cresceu. Imagine há 13 anos atrás, a exigência era de 70 ônibus. Continua 70 ônibus, certo? Eu deixei de ser prefeito há 5 anos já, entendeu? Então, na verdade, a modernização do sistema, ela precisa ser feita constantemente. Então, imagine que à medida que aumenta a população, aumentam os bairros mais distantes, aumenta a demanda e o pedido por ônibus, itinerários aumentar a frota e trajetos. Então, na verdade, essa frota ela tem que ser aumentada paulatinamente. Então, eu não posso responder pelos últimos 5 anos, 6 anos que eu deixei a prefeitura, certo? Mas a minha tentativa foi criar um modelo mais moderno e mais integrado. Se tivesse integração de van, aliás, veja, por que sobrevive o transporte clandestino? Ainda irregular, não regulamentado. Pelo que a gente ouviu da própria população, porque esse transporte complementa os horários ou as ausências, e não é só horário, porque Atibaia tem bairros muito antigos, com ruas muito estreitas, estradas muito estreitas. Né? No bairro que eu moro, por exemplo, é a rua de 6 metros, onde eu moro, na rua que eu moro. Aí o que acontece? Quer dizer, não passa ônibus grande, a van circula, o micro-ônibus circula com muito mais desenvoltura e rapidez. Então, por isso até que a gente também defendia que deveria ter complementaridade, integração e transporte alternativo ao ônibus, o ônibus tradicional. Né? Então, isso tudo contrariou o interesse do cartel de transporte coletivo. Eu acho que isso vai ser resolvido, independente do que aconteça no processo judicial, né, que pode punir a mim ou seja quem for, né, o sistema de transporte coletivo precisa ser mudado, precisa ser modernizado. E eu sei que no futuro, o modelo que eu apresentei há 13 anos atrás, ele é muito moderno, porque ele propunha as 4 alternativas, né? O transporte de ônibus regular, o micro-ônibus, a integração e a complementaridade, certo? E com bilhete integrado, bilhete único, que até hoje não foi implantado.
Então aquilo que eu propunha de moderno ainda não aconteceu aqui, né? Agora, interesse da empresa em fazer isso? Nenhum. Interesse do transporte coletivo, do cartel do transporte? Nenhum. Ninguém quer fazer mudança. Todo mundo quer ganhar do jeito que está ganhando. Agora, abre a planilha para ver quanto custa isso, o quilômetro, né? O passageiro por quilômetro. É isso que está em discussão no país inteiro. No país inteiro é essa a discussão, né? Porque a hora que abrir isso, vocês vão ver que a passagem pode ser mais barata e pode ser subsidiada e é possível fazer transporte de mais qualidade para a população, certo? Maravilha, deputado. Então, sobre esse outro processo, não é um processo, é essa outra investigação que é feita pelo Supremo Tribunal Federal, o senhor realmente utilizou as vans para propaganda durante o ano de 2010? Não. Ou a colocação daqueles panfletos foram feitas pelos próprios peruanos assim, Não, apoio. que apoiavam isso? Não, qualquer um podia pôr adesivo em carro, né, para fazer campanha, e eu acho que não foi diferente com as vans, não só da minha campanha, como de outros candidatos, mas em tempo algum a prefeitura ou eu coloquei ou propus dar alguma vantagem em troca desse apoio. Agora, o meu histórico sempre foi, né, para buscar regulamentar o transporte coletivo, alternativo e complementar, de vans e peruas e micro-ônibus, né? Então, eu tenho adeptos, claro que tive apoiadores nesse segmento, como tive de vários outros segmentos, mas nunca foi um movimento, uma atitude eleitoral, né? Fazer esse vínculo, nem pagamento, exceto aqueles que estavam contratados dentro da própria campanha, e acho que isso está inclusive lá na prestação de contas. Então eu acredito que isso é calúnia. De novo, quem está fazendo esse tipo de acusação, quem está apurando é o Ministério Público, mas a acusação surgiu inicialmente de jornais e de jornalistas que são empregados de deputados e são vinculados a outros grupos políticos. Então é briga política, né? Eu sou alvo desse tipo de acusação e acho que os procuradores e o Ministério Público têm que apurar, a Justiça tem que julgar, eu acredito na Justiça, né? Como acredito também na minha isenção, né? Porque nunca pretendi fazer nenhuma irregularidade. É do meu conhecimento, e está nos autos, que não parou de ter fiscalização, nem multa, nem apreensão, durante o período eleitoral, né? Acho que isso está claro nos autos. E isso vai ficar cada vez mais claro à medida que se investigue e possa obter todas as informações corretas aí que devem constar lá na prefeitura. Quem colocou propaganda de Beto Trícoli em Santiago nas vans naquele ano e fez... Pode ter sido apreendido, multado, fiscalizado, não estava isento disso. Como de outros candidatos também. Então, eu acho que o que importa é que a gente nunca pretendeu fazer disso uma irregularidade ou qualquer tipo de infração, seja ela eleitoral, enfim, de qualquer outra possibilidade. Mas e por que o senhor acha que até hoje não foi regulamentado o transporte de vans? Eu acho que a lei já existe. Eu acho que existe uma resistência muito grande do sistema de transporte, seja até da estrutura técnica da prefeitura, como o próprio lobby, a pressão das empresas de ônibus. Elas não têm interesse que isso aconteça, não tem. Aqui em Atibaia ainda não foi regulamentado, embora tenha até uma legislação que propõe essa regulamentação, né? Mas tem várias cidades que já o fazem, né? E eu acho que a dificuldade está diretamente ligada à questão política. Como eu disse, o próprio candidato lá, o dono da empresa foi o candidato a prefeito, né? Ele tem lá um monte de vereadores que são do lado dele. Quando eu era prefeito, não conseguia aprovar a lei. Essa lei que regulamenta não é quando eu era prefeito, ela é mais recente. Entendeu? No momento em que eu fui prefeito, eu tentei aprovar a lei por pelo menos 2 vezes e não consegui, porque não tinha apoio dos vereadores, da maioria dos vereadores. Alguns davam apoio para essa regulamentação do transporte alternativo, mas não tive conjuntura, embora fosse até uma plataforma nossa, uma defesa de campanha. Na opinião do senhor, interessa a quem que continue? O transporte coletivo, as empresas do transporte coletivo. Mais uma vez demonstra que eu não defendo o interesse da empresa, eu defendo o interesse do sistema, uma melhoria do transporte coletivo, né? Enfim, então eu acho que porque a gente notou que ainda é bastante usado, né, pela população. Muito usado. Entrevistamos também esses pessoas, entrevistando perueiros, falando também que não concordam, quer dizer, eles não têm acesso a várias... Como eu disse, a cidade tem uma característica que exige um tipo de veículo
que não seja o ônibus tradicional, porque ruas estreitas, ruas íngremes, né? Então o micro-ônibus e a van atende melhor e mais rápido. Né? Deveria já ter, no meu entendimento, já deveria fazer parte do sistema regular. Né? Perfeito. Enfim. Para encerrar, então, deputado, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, então, sobre esses dois processos. Um parece que já vai ter uma audiência, não sei, a Justiça às vezes, né, fala, mas parece que em fevereiro, com relação àquele da aviação, da renovação. Sim, testemunhas serão ouvidas, não Sim, já existem, o processo já foi instaurado, então em razão disso já existem agendamento de tipo de testemunhas. Ah, tá. De qualquer forma, deve acontecer agora em 2014. E a tua expectativa em relação a essa acusação? Eu particularmente entendo que, como eu disse, sempre agi de boa fé e em defesa do interesse público, do serviço, da qualidade do serviço público. Então, acredito na justiça, entendo o papel dos procuradores, do Ministério Público, tem que investigar, e espero até que transcorra rápido, para que eu possa estar mais tranquilo, inclusive, para poder discutir esse assunto com mais abertura e tal, e com mais isenção, com mais clareza, porque, como eu já disse, eu pago o preço por ter feito o enfrentamento de um modelo que estava congelado ali, e eu quis mudar isso, e isso na verdade provocou a ira de muita gente aí, gente grande, cachorro grande, gente que sempre teve muito dinheiro, e eu mantenho minha posição de lutar pela mudança do sistema para melhor. Então, espero que julguem rapidamente, que se esclareçam, ouçam as pessoas. Eu ainda não fui ouvido em vários dos episódios aí desse processo, então eu acho que a gente vai poder esclarecer. E acredito na justiça. Perfeito. Com relação ao outro, você já falou que é uma calúnia, realmente, que você não sabe. Não só. Está mais do que provado, é só ver o DNA dessas pessoas aí, todas são ligadas a outros candidatos, a outros grupos políticos, e eu tenho convicção de que isso também se esclarecerá. Não só acho que é calúnia, como acho que é de pessoas vinculadas a grupos políticos muito bem definidos. E você acredita então que não vai nem chegar a virar processo? Não, pode virar processo, mas tem que se esclarecer. Mas o ímpeto, a origem disso, da acusação, é tentar ter benefício político-eleitoral. Evidente, não tenho dúvida disso. Mas a gente está na política para fazer o debate, e eu acho que isso faz parte do processo. Perfeito.